Escolhido. Você já se sentiu como alguém que vive em uma casa construída sobre uma mina de ouro, mas não tem as ferramentas para cavar. Você sente em seu espírito que existe um tesouro de potencial dentro de você. Uma capacidade para o sobrenatural que ainda não foi explorada. A Bíblia revela que Deus não apenas te salvou, mas Ele escondeu tesouros espirituais, dons dentro de cada um de seus escolhidos. E este vídeo vai te entregar o mapa e as ferramentas para encontrá-los. Neste estudo profundo da Palavra de Deus, não vamos falar de talentos humanos, mas de capacitações divinas, dons secretos que são a chave para você mudar a sua vida e cumprir o seu propósito. Prepare-se, escolhido, pois a sua jornada de escavação espiritual para desenterrar os dons que Deus te deu começa agora. Essa promessa de que Deus escondeu tesouros espirituais dentro de você não é uma metáfora vazia, é uma realidade do reino. A sua vida tem um valor e um potencial que vão muito além do que você pode ver com seus olhos naturais. E Deus quer te dar as ferramentas para que você possa escavar e trazer à tona esses dons secretos. E se eu te dissesse que a primeira pá de ouro para começar essa escavação já está em suas mãos e que ela se chama fé? Antes de continuarmos a explorar o mapa do tesouro que a Bíblia nos dá, eu quero que você tome uma atitude de fé que posiciona o seu coração para a descoberta. Pare o vídeo por um instante e escreva nos comentários: Senhor, me mostra o mapa do tesouro. Essa declaração de fé que você fez nos comentários. Escolhido. Senhor, me mostra o mapa do tesouro. Nos leva ao primeiro princípio fundamental sobre os dons espirituais. Eles não são nossos, mas de Deus, e Ele os distribui com um propósito. O apóstolo Paulo, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos dá a base para entendermos isso. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a multiforme graça de Deus. Analise a profundidade desta instrução. Primeiro, o dom é recebido, não conquistado. Segundo, ele é para servir aos outros, não para nossa exaltação pessoal. E terceiro, ao usarmos o dom, nós estamos administrando a graça de Deus. Os seus dons secretos, escolhido, são a ferramenta que Deus te deu para que você possa ser um administrador fiel da graça dele neste mundo. Quando entendemos que os dons são uma mordomia, uma responsabilidade que Deus nos confia, a nossa perspectiva muda. Nós paramos de nos preocupar se somos bons o suficiente para usá-los e começamos a focar em sermos fiéis com o tesouro que nos foi confiado. O primeiro tesouro que vamos desenterrar, o primeiro dom secreto que Deus ativa em seus escolhidos, é a palavra de sabedoria em momentos de crise. Este não é o dom geral de ser uma pessoa sábia, mas a capacidade sobrenatural de receber uma solução divina e específica para um problema que parece não ter saída. É o download de uma estratégia do céu que desfaz uma guerra, resolve um conflito ou abre uma porta que estava trancada. A palavra de Deus nos mostra um exemplo extraordinário e pouco conhecido disso em 2 Samuel, capítulo 20. Na história da mulher sábia de Abel Bet-Maaca, Joabe, o general de Davi, estava prestes a destruir a cidade inteira para capturar um rebelde que se escondera ali. A situação era desesperadora, mas uma mulher anônima, cujo nome nem sequer é mencionado, se levantou no muro e pediu para falar com Joabe. Usando de uma sabedoria que claramente não era dela, ela negociou a paz, salvando toda a sua cidade da destruição através de uma única conversa. Essa mulher não era uma rainha ou uma profetisa, mas em um momento de crise, Deus lhe deu uma palavra de sabedoria que mudou tudo. Esta é a manifestação deste dom secreto, escolhido. Deus pode te usar para ser a voz da solução em meio ao caos.
Se a palavra de sabedoria é um dom que se manifesta em uma solução externa, o segundo dom secreto que Deus ativa em seus escolhidos é interno. É o discernimento de atmosferas. Esta é a capacidade sobrenatural de entrar em um ambiente e perceber a textura espiritual dele. Se ele está carregado de paz, de opressão, de engano ou da presença de Deus. É um sensor espiritual que te alerta sobre o que está acontecendo no mundo invisível ao seu redor. Vemos este dom em ação na vida do apóstolo Paulo em Listra, em Atos, capítulo 14. Ele estava pregando quando fixou os olhos em um homem coxo de nascença. E a Bíblia diz que Paulo, vendo que tinha fé para ser curado, operou o milagre. Paulo não apenas viu um homem doente, ele discerniu a atmosfera de fé que estava no coração daquele homem, o que o levou a liberar a palavra de cura. Da mesma forma, este dom nos ajuda a discernir atmosferas negativas, protegendo-nos de armadilhas espirituais. O escolhido, com este dom ativado, pode entrar em uma negociação e sentir que há um espírito de engano no ar. Ou pode entrar em uma igreja e sentir uma atmosfera de apatia espiritual. Esta não é uma desconfiança natural. É uma percepção espiritual que nos guia a orar de forma mais específica e a agir com a sabedoria de Deus. Depois que aprendemos a discernir as atmosferas, o terceiro dom secreto que Deus ativa em seus escolhidos é a fé que transporta. Esta não é a fé para a salvação, que todo crente tem, mas um dom especial de fé para uma situação específica. Uma confiança sobrenatural e inabalável de que Deus irá intervir de forma milagrosa, mesmo que todas as evidências apontem o contrário. A história da ressurreição da filha de Jairo, em Marcos, capítulo 5, é uma aula sobre este dom. Enquanto Jesus estava a caminho da casa de Jairo, chegaram notícias de que a menina havia morrido. A lógica humana disse: não incomodes mais o mestre, mas Jesus ignorou a incredulidade e disse a Jairo: não temas, crê somente. Ao chegar na casa, Jesus encontrou um ambiente de choro e zombaria. E a primeira coisa que ele fez foi expulsar a atmosfera de incredulidade do quarto, deixando apenas os pais e 3 de seus discípulos. Ele criou um ambiente onde a fé podia operar, e então liberou a palavra de comando. Talita cumi, que significa menina, a ti te digo, levanta-te. A fé de Jesus transportou a realidade do céu, onde a menina estava viva, para a realidade da terra, onde ela estava morta. Este dom, escolhido, te capacita a crer por milagres que a sua mente natural considera impossíveis. Se a fé é a chave para transportar a realidade do céu para a terra. Como esses dons são manifestados? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, 7, nos dá a resposta. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A palavra grega para manifestação aqui é phanerou, se pronuncia phaneroo. Phaneroo significa tornar visível, revelar o que estava oculto, trazer à luz. Os dons espirituais são a phaneroo, a manifestação visível do poder invisível do Espírito Santo que habita em nós. Quando uma palavra de sabedoria é liberada, o conselho oculto de Deus se torna visível. Quando o discernimento opera, a atmosfera espiritual oculta se torna visível. E quando a fé atua, o poder oculto de Deus se torna visível através de um milagre. A lição para nós, escolhidos, é que Deus não nos deu dons para que permaneçam ocultos. Ele anseia por manifestá-los através de nós. A nossa parte é crer, pedir e nos movermos em obediência para que a phaneroo, a revelação do poder dele, se torne uma realidade constante em nossas vidas. Se a phaneroo, a manifestação do Espírito, é o que torna os dons visíveis. O quarto dom secreto que vamos explorar é um que opera de forma invisível, mas com um poder que move os céus. A oração de intercessão. Muitas vezes,
Pensamos na intercessão como apenas orar por alguém, mas a Bíblia a descreve como um trabalho árduo, uma verdadeira batalha espiritual travada nos bastidores em favor de outros. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo poderoso disso em sua carta aos Colossenses, capítulo 4. Ao falar de seu companheiro de ministério, Epáfras, ele diz: "Saúda-vos Epáfras, o qual combate sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes e perfeitos na vontade de Deus." Note a palavra que Paulo usa, combate. A oração de Epáfras não era uma reza passiva, era um combate, uma luta espiritual para proteger e fortalecer os crentes de Colossos. Este é um dos dons mais poderosos e altruístas que um escolhido pode ter. A capacidade de se colocar na brecha por outras pessoas, de sentir a dor delas e de lutar por elas em oração até que a vitória seja manifestada. É um dom secreto, pois acontece no quarto de oração, longe dos olhos do público, mas seus resultados são visíveis na vida daqueles por quem se intercede. Se a intercessão é o dom que trava as batalhas invisíveis, o quinto e último dom secreto que vamos explorar é o que constrói e sustenta a igreja de forma visível: o dom de socorros. Este é um dos dons mais subestimados da lista de 1 Coríntios 12, mas sem ele, o corpo de Cristo não sobreviveria. É a capacitação sobrenatural de ajudar, de servir, de dar suporte prático e de fortalecer os irmãos com um coração de compaixão. A palavra de Deus nos dá um exemplo belíssimo deste dom na vida de um homem chamado Barnabé. Seu nome original era José, mas os apóstolos o apelidaram de Barnabé, que significa filho da consolação. Ele era um homem que manifestava o dom de socorros de forma tão poderosa que isso se tornou sua identidade. Foi ele quem socorreu a igreja primitiva, vendendo seu campo e depositando o dinheiro aos pés dos apóstolos. E mais importante, foi ele quem socorreu o apóstolo Paulo, quando todos os outros tinham medo e o rejeitavam. Acreditando no chamado daquele que antes era o maior perseguidor da igreja. O dom de socorros não busca os holofotes, ele busca as necessidades. O escolhido com este dom é aquele que tem a sensibilidade para perceber quem está fraco, quem precisa de ajuda prática, de uma palavra de ânimo ou de um ombro amigo. É um superpoder silencioso que sustenta e une o corpo de Cristo. Quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui. Sua perseverança em buscar a palavra de Deus mostra que você se recusa a viver uma fé superficial e anseia por ser um instrumento útil nas mãos de Deus. Você recebeu hoje o mapa para o tesouro dos dons secretos que o Espírito Santo quer manifestar através de você. A sua jornada para operar no sobrenatural começa agora, com a decisão de se render, de buscar a Deus com fervor e de servir com o que você já tem. Fazer uma declaração pública nos comentários não é apenas sobre engajamento, é um ato profético. É a sua alma dizendo ao mundo espiritual que você está pronto para desbloquear o seu potencial. Por isso, se você decidiu hoje buscar os dons de Deus para a sua vida, comente com o número da perfeição divina. Digite o número 7 nos comentários como um selo profético sobre esta palavra em sua vida. Se esta mensagem te despertou, deixe a sua curtida para que o YouTube mostre este vídeo para mais escolhidos que precisam descobrir seus dons. Compartilhe esta revelação com alguém que precisa saber que Deus tem um tesouro escondido dentro dele. E se você quer continuar sendo treinado para viver no sobrenatural, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma das nossas próximas estratégias.